Bom, então chegamos para mais um vídeo e o tema de hoje, dessa semana, é emprego versus carreira. Eu quero falar a diferença entre emprego e carreira para que você tenha a ideia de quanto um impacta em relação ao outro. E principalmente, né, você que agora está aí, talvez que está me assistindo, que ou está numa ideia de conseguir o seu primeiro estágio ou já está estagiando, o quanto você está inserido em cada uma dessas situações. E você entender e tomar consciência disso pode fazer com que você mude a trajetória da sua vida profissional e, consequentemente, te leve para onde você precisa chegar. São coisas bem distintas e que eu quero comentar hoje com você. Então, bora lá para a gente falar hoje desse tema, certo? Bom, quando a gente fala de emprego, nós estamos falando de algo que é encarado como uma fonte de renda, simplesmente. Então, o emprego, para quem tem um emprego, entende aquilo só apenas como uma fonte de renda, que todo mês, ali o quinto dia útil, vai pingar na conta e é isso, tá? Faz apenas as suas obrigações. Então, é aquela pessoa que normalmente entra às 9, sai às 18, tem as suas obrigações, não tem uma pegada de proatividade, não faz nada mais além do que está sendo pedido, simplesmente cumpre as suas obrigações. É o famoso batedor de carimbo que fica ali fazendo apenas aquilo, certo? Tem pouco ou nenhum aprendizado. Então, na verdade, quando você está inserido no emprego, você não tem esse desejo, ou às vezes você também, dependendo da área que você está atuando, esse aprendizado acaba sendo quase que inexistente. Então, isso acontece muito para quem tem um emprego. Muito bem. Seguindo, não deseja e nem objetiva um futuro. É aquele que está ali trabalhando, como eu disse, das 9 às 18. Qual é o objetivo, digamos assim, futuro? Se aposentar. Basicamente é isso. Ele não cria nenhuma expectativa de crescimento, não tem nada relacionado. Então, ele trabalha o dia a dia dele, única e exclusivamente, como eu disse lá no primeiro item, pela questão do dinheiro, certo? Segundo, há pouco envolvimento pessoal com o trabalho das outras pessoas. Então, de novo, é aquele que não cria mais responsabilidades do que aquela que dá, é aquele que não tem a ideia de trabalhar dentro de um processo de sistema, de ajudar o seu próximo, o seu colega. Ele não trabalha a questão da empatia, de uma necessidade de às vezes precisar ajudar algum colega que está precisando de alguma coisa, com o objetivo de pensar na empresa. Ele vai simplesmente e faz o seu. Faz uma amizade, mas ele não quer essa conexão, ele não quer gerar essa questão aqui de um envolvimento maior do que aquele que ele entende que é apenas um colega de trabalho, certo? Sente as atividades como obrigações. Então, de novo, tudo que ele faz é uma obrigação, não tem prazer, não tem nenhum tipo de desejo de querer aprender, é algo tudo muito forçado. Então, tem aquele contexto muito do aqui, né? Que quando chega na sexta é o melhor dia da semana. Por quê? Porque ele cumpriu as obrigações dele da semana toda e quando ele chega aqui, para ele é o melhor dia da semana. É o famoso sextou, porque aí ele vai ter o final de semana onde ele não vai ter que passar por esse martírio todo que ele está passando. Então, fica atento em relação a isso, tá? Se isso está acontecendo com a tua vida. Muito bem. Aí, vamos falar de carreira. O que é uma carreira, tá? Então nós falamos de emprego que ficou muito claro que emprego é aquilo que você faz por obrigação financeiramente. Você não vê a hora de chegar sexta-feira para você falar, oh, graças a Deus, mais uma semana que acabou, não aguento mais, e você vai iniciar o seu final de semana para fazer tudo, descansar. E o que tem ainda que é um pouco pior, que a segunda-feira, normalmente, para as pessoas que têm um emprego, como eu citei aqui, é o pior dia da semana. Eu já escutei várias pessoas que, quando eu converso durante o final de semana, talvez você que está me assistindo ainda já tenha ouvido falar, mas talvez você não viva, mas tem a síndrome da música do Fantástico, que quando tocava aquela música a pessoa falava, nossa, já está na hora de pensar em começar a dormir, para na segunda-feira acordar para ir trabalhar.
era a síndrome do fantástico. Eu ouvi isso durante muito tempo de muitas pessoas. Então, fique atento ao que eu estou te falando, porque é muito importante. Agora vamos falar de carreira. Carreira, você obtém ganhos pessoais de desenvolvimento humano. Muito mais do que os ganhos financeiros, você tem os ganhos pessoais, que você dentro da empresa tem a capacidade, tem a possibilidade de crescer também como ser humano, de crescer emocionalmente. Os ganhos, os valores agregados, além do financeiro, são muito bons, são muito grandes. Então isso te faz evoluir, não só financeiramente, mas faz te evoluir como ser humano. Porque você está dentro de um contexto de carreira. Então você vai... Opa, caiu aqui meu fone. Voltando. Depois desse pequeno incidente do meu fonezinho voltando, então você vai ter esse ganho pessoal, que é muito mais... vai muito mais além do que só o ganho financeiro. Muito bem. O envolvimento com o todo. Aprende o tempo todo. Aqui é o inverso do que eu falei. As pessoas que estão envolvidas dentro desse contexto são aquelas que pensam pela empresa, trabalham num contexto amplo, são curiosas. Aqui é muito a questão da curiosidade. São pessoas extremamente curiosas que querem saber de tudo, querem entender o processo, o que eles podem fazer para ajudar, o que eles podem criar a mais para poder, dentro do contexto empresa, fazer com que a empresa tenha melhores resultados. Então aqui você tem essa necessidade de estar envolvido não só com aquilo que você faz, mas também com um todo, certo? Muito bem. E aí a gente tem outras questões. O desejo de alcançar uma nova função ou cargo. Aqui é aquele contexto que você entra ali como um estagiário e vai construindo uma carreira ali dentro. Por isso que a gente fala em carreira, né? Então você passa de estagiário para trainee, depois você é efetivado como um funcionário X da sua área, depois você pode se tornar um gerente, eventualmente um diretor. Eu conheço histórias de clientes meus do meu escritório de arquitetura que praticamente como office boys dentro de um banco. Essa é até a história que ele me contou de toda essa carreira, e hoje ele é vice-presidente desse banco. Então ele construiu tudo isso. Mas por que ele construiu tudo isso? Porque ele trabalhou dentro desses aspectos: desenvolvimento, curiosidade, aprendizado. Era uma pessoa que era muito proativa dentro do contexto do sistema banco. Então fez com que hoje ele atingisse praticamente o maior cargo abaixo do presidente. Tá? Então, aqui há esse desejo sempre de alcançar algo a mais, certo? Tem muita ligação com o que gosta. Então, isso daqui, a gente vai falar daqui a pouco, mas essa questão da nossa carreira, ela tem que estar atrelada àquilo que a gente ama fazer. Por que o emprego tem aquelas características? Porque normalmente quem tem um emprego está inserido numa situação que não necessariamente gosta do que faz. Ela está ali porque talvez foi uma opção que surgiu ou por alguma situação qualquer, mas normalmente quem tem um emprego não gosta do que faz. Isso é muito importante, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão. E apesar do estresse, o sentimento de gratidão sempre são maiores. Aqui é contrário da sexta-feira para quem tem um emprego. Aqui a pessoa, quando chega na sexta-feira, ela tem um sentimento de gratidão e de realização, de falar: poxa, mais uma semana que se passou, olhar para trás, agradecer por tudo que conseguiu conquistar, realizar, e até mesmo os erros ou não, mas elas entram num processo de gratidão, de você falar: poxa, eu estou no caminho certo. Porque a construção dessa carreira, ela sim é feita de conquistas, realizações, mas é também feita em alguns momentos você vai perder, em alguns momentos você vai errar, em alguns momentos você vai ter que recomeçar, mas quando você está inserido dentro de algo que você gosta,
isso faz parte, o sentimento de gratidão acaba sendo muito maior. Então é algo muito diferente quando você tem um emprego em que, se você errar alguma coisa, o primeiro sentimento que vem é o medo de perder aquele emprego. E aqui não, quando você erra ou quando você vai querer entender o porquê você errou, vai tentar buscar fazer diferente, vai buscar fazer melhor, você vai falar, cara, não é possível, você vai estudar, você vai se envolver, você vai ter humildade de reconhecer seus erros. São sentimentos totalmente paradoxais, né? É o sentimento ruim e o sentimento bom, mas vivendo uma mesma situação de estresse, uma mesma situação de cobrança, certo? Muito bem. E aí, para a gente falar um pouco do que é carreira, né, que eu entendo que para mim sempre vai ser o melhor caminho. Eu hoje estou inserido e construo a minha carreira tanto como arquiteto como cofundador do Estagiários de Sucesso. Eu tenho objetivos aqui dentro. Eu amo as duas coisas. E de certa forma, uma acaba sendo complementar à outra, mas eu estou fazendo isso como a construção de uma carreira, mas principalmente a carreira está ligado à questão missão. Missão. O que a gente pode trazer num primeiro momento para reflexão sobre missão? Qual é o legado que eu quero deixar como arquiteto quando eu partir daqui? O que eu quero ter construído? O que eu quero, através da minha vida, através da minha profissão, ter contribuído para que vidas de pessoas fossem melhoradas, fossem transformadas através da minha profissão, através dessa carreira? E isso está ligado à missão. Isso está ligado a você poder, quando tiver 90, 100 anos, olhar para trás e falar, cara, valeu a pena. O que eu quero deixar como legado? Os Estagiários de Sucesso. Eu poder olhar para trás um dia e ver uma infinidade de estudantes que tiveram acesso a esse conteúdo como você está tendo hoje, e que através desse conteúdo, através de um curso, ou seja lá o que for, possa ter virado uma chavinha e de repente criado uma nova percepção, um novo caminho. E aí esse caminho é o que? É um caminho de uma felicidade, daquilo que você gostaria de fazer. Então, quando você tem a clareza do qual é a sua missão, e aí uma coisa que é importante, a gente tem que deixar claro, que a missão, ela não tem nada a ver com você, é diferente de assim, a minha vida só vai estar boa se eu estiver num bom emprego ou estiver ganhando muito dinheiro. São coisas distintas. A missão está relacionada ao equilíbrio entre profissão, vida familiar, vida espiritual, saúde, social. A missão de vida tem que estar muito relacionada a isso, ao equilíbrio desses pilares que são as coisas importantes da nossa vida. Então, tenha consciência que não é porque você precisa estar no melhor emprego ou estar vivendo a melhor condição financeira para você estar vivendo a sua missão. A sua missão, ela tem que existir um equilíbrio. E a questão da carreira, ela sim está relacionada a tudo isso. Porque se você estiver trabalhando, fazendo o que gosta, fazendo o que ama, naturalmente você vai estar muito bem relacionado com a sua família, você vai estar espiritualmente conectado com aquilo que você acredita, as coisas vão estar se conectando. Então, não necessariamente a primeira coisa da sua vida que precisa estar bem para você viver a sua missão é a sua profissão. Talvez você precise se conectar com a sua essência, com a sua espiritualidade. E aí vem o ponto, né? Para você começar a entender a sua missão profissional e também a sua missão de vida, o primeiro passo que você tem que dar, primeiro, não tem outro passo, é você se conhecer. É você saber quem você é. Quem você é que está me assistindo? Quem você é, Glaucio? Porque às vezes aquilo que nós somos nem sempre é a realidade daquilo que nós gostaríamos de ser. Às vezes a gente acaba sendo algo que as pessoas gostariam que a gente fosse. Às vezes a gente acaba indo para uma faculdade ou exercendo uma profissão que as pessoas acham que seria interessante porque isso vai dar dinheiro, isso vai ser o melhor para você, filho, ou filha, ou sobrinho, ou seja lá o que for. Mas isso, será que é algo que está dentro do seu íntimo? Será que isso é algo que você realmente quer viver para a sua vida? Há anos atrás, eu comecei a dar aulas
num curso de design de interiores, 90% das pessoas que estavam lá era um público que já tinha suas formações, que estava ali para fazer um curso, não com o objetivo de ser um profissional, mas eram pessoas que, psicólogos, médicos, dentistas, tinha de tudo lá. E qual que era o grande ponto em comum entre eles? Era a frustração de não ter estudado design de interiores quando entrou na faculdade. Por quê? Porque alguém, ou um pai, ou a mãe, ou seja lá quem for, falou que essa era uma profissão que não tinha futuro, que não dava dinheiro. E aí eu pergunto, será que para dar dinheiro é preciso que a gente faça o que ama? Ou a gente tem que fazer aquilo que está dizendo que o mercado vai dar dinheiro? Eu acho que fazer o que ama está muito mais relacionado a qualquer profissão que você fizer, né? A gente tem histórias de profissionais, de pessoas que nem estudaram, que mal têm, às vezes, o fundamental, e são pessoas extremamente bem-sucedidas e, muito mais importante, pessoas extremamente realizadas naquilo que fazem e felizes. Então, nós temos que estar preocupados com aquilo que nós queremos para a nossa vida, aquilo que faz, sim, a gente querer acordar de manhã e sentir vontade de trabalhar. É aquilo que a gente tem vontade na sexta-feira de não rezar ou orar, ou seja, o que for, para chegar na sexta-feira para você se libertar e para o final de semana. E aí no final de semana você quer beber, fazer tudo para esquecer que segunda-feira você tem que trabalhar. Não, o final de semana é o final de semana que você vai curtir a sua família, você vai se divertir e você não precisa de nenhum tipo de muleta para poder apagar os problemas que você tem na segunda-feira para resolver. Não, você simplesmente vai se divertir, vai curtir quem você tem que curtir e agradecendo por segunda-feira você voltar à sua profissão, a exercer ela de uma forma tranquila. Uma forma em que você vai sim saber que tem os desafios, que tem as cobranças, mas que você está na sua jornada da sua carreira. Então, o primeiro passo que você tem que dar é o se conhecer. E aí, Glaucio, aí vocês podem perguntar, Glaucio, como é que eu faço esse primeiro passo? Descubra aquilo que você gostaria de trabalhar ou que você gostaria de acordar todos os dias e fazer sem se preocupar em ganhar dinheiro, seja lá o que for. E aí, sabe como é que você descobre isso? A palavra mágica, que está muito relacionada à missão e, consequentemente, ao se conhecer, mas principalmente a missão é o servir. Quando o seu trabalho, a sua profissão, puder servir as pessoas, puder contribuir, puder ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, a poder resolver os problemas dela, e você, com isso, sentir satisfação, sentir gratidão por fazer isso, a coisa que menos você vai se preocupar é dinheiro. Porque você vai estar ajudando tanta gente, você vai estar servindo a tantas pessoas, que essas pessoas vão vir atrás de você. E aí a gente cai naquela situação, você não vai correr atrás do dinheiro. Eu ouço muita gente falando assim, e aí, como é que você está? Eu ligo às vezes e falo, toma aí, na correria atrás do dinheiro, né? Correndo atrás do dinheiro. Quem já não ouviu essa metáfora, não é metáfora, tem um outro nome, né? Eu esqueci agora, enfim, depois eu lembro, eu vou falar. Esse ditado popular, estou correndo atrás do dinheiro, não sei o quê, porque não está servindo. A pessoa está trabalhando pelo dinheiro. E quando você corre atrás do dinheiro, você nunca vai alcançar, porque você sempre vai estar correndo. Eu estou correndo atrás do dinheiro. Olha só que louco isso, estou correndo atrás do dinheiro. E na verdade, quem tem que correr atrás de você, quem tem que receber, eu sempre, quando eu olho para um cliente e eu entendo o que ele precisa, eu olho para ele e falo, eu vou poder te ajudar de alguma forma, eu vou poder ajudar a transformar a sua casa em algo melhor para você do que você está vivendo hoje. E o dinheiro que você tem hoje contigo é o dinheiro que me pertence, porque você vai precisar de mim ou eu vou te ajudar. Mas o dinheiro que você tem, primeiro eu preciso te ajudar, depois você vai pagar e vai recompensar e retribuir pelo que eu fiz pela tua casa. Mas eu estou servindo. Hoje a minha missão como arquiteto é poder levar a arquitetura para o maior número de pessoas que nunca contrataram arquiteto. Ao longo de muitos anos, ainda existe hoje, a contratação de arquiteto era uma crença de que só para quem tinha muito dinheiro. Então, eu comecei a ver muitas casas, muitos apartamentos mal feitos, mal acabados, sem aconchego nenhum,
Não porque a pessoa não tinha condições financeiras, porque ela achava que mesmo às vezes tendo um pouquinho de condição financeira, não era suficiente para ela contratar alguém para cuidar da casa dela. E aí eu fui dentro de um contexto, né, dentro de um processo contrário ao que a grande boiada estava mostrando, que sim, é possível contratar um arquiteto sem você precisar ter sem você precisar ter muito dinheiro. Então, a minha missão se tornou ser um arquiteto, ser possível, acessível a essas pessoas. Para quê? Para que elas possam sim ter uma casa aconchegante, uma casa que elas possam ser felizes lá dentro. O nosso lar é o melhor lugar do mundo para estarmos. E você está num lugar em que você não se conecta por conta de estar mal distribuído, mal pintado ou não ter a sua identidade, é uma das coisas mais ruins que tem. Então a minha missão está muito conectada ao servir. E aí o servir, em alguns casos, nem todos, mas no meu caso principalmente ele esteve conectado, ele vai estar relacionado a algum tipo de dor. O que é essa dor? É justamente isso. Contratar arquiteto é só para quem tem muito dinheiro. Era uma dor. Aqueles médicos que se transformaram em grandes especialistas de uma determinada área, porque às vezes teve um pai ou uma mãe que morreu de uma doença que não tinha cura, e ele foi lá descobrir um tratamento revolucionário e aquilo virou a missão de vida dele. Então, às vezes, aquilo que você tem hoje de dor dentro da tua área, ou alguma coisa que você não gosta, até na sua vida, não necessariamente na sua profissão, na sua carreira, pode ser o que vai te impulsionar a criar o servir, consequentemente vai te impulsionar a trabalhar naquilo que você ama. Porque isso já virou um propósito muito maior do que só simplesmente ganhar dinheiro. Então, nesse vídeo hoje eu quero que você realmente faça essa reflexão muito profunda sobre isso que eu falei, tá? Eu entendo que esse é um vídeo que você deveria assistir no mínimo umas 3, 4 vezes, parar, sentar por 10, 15, 1 hora, o tempo que for, num canto da sua casa, em algum lugar que você tenha tranquilidade, e pense quem você é, o que você quer para a sua vida, quais são os seus talentos, o que você gostaria de contribuir para que o mundo fosse melhor, para que através de você o mundo se transformasse em algo melhor, pessoas pudessem através de você ter uma vida melhor. Com isso, você talvez tenha que fazer algumas mudanças na sua vida. E talvez você entenda que você está no lugar certo. E se você estiver, segue e não olhe para trás. Continue. Porque vai acontecer alguns momentos que talvez você queira desistir, muitas pessoas vão querer que você desista, talvez você encontrará obstáculos que vão te desanimar no meio do caminho, mas persista. Porque a persistência, a resiliência de tomar um tombo, levantar e seguir, faz parte do processo da construção de uma carreira e faz parte do servir. Porque o servir está muito conectado a algo maior, está conectado a algo amplo, ao bem, aquilo que você veio para esse mundo. Você é único, você não veio aqui por acaso. Você veio para poder deixar alguma coisa para contribuir para que esse mundo seja melhor. E quando você toma consciência disso, muita coisa contrária vai querer te impedir para que você não faça e não cumpra aqui a sua missão. Certo? Vídeo profundo hoje, hein? Que é para você justamente refletir, como eu agora que estou terminando, vou refletir mais um pouco sobre aquilo que eu preciso para a construção e a continuação da minha missão. E se você também não é assinante do nosso canal, curte, assina, deixa tudo ativado aí para receber toda semana um vídeo. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, na descrição do vídeo aqui vai aparecer o nosso curso online, que é o Método Matrix do Estagiário, onde eu dou mais uma mergulhada nesse tema missão. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais, tem uma aula lá incrível, que eu já estou falando a respeito desse assunto também, com um pouquinho mais de profundidade. Certo? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você curta, goste e semana que vem de volta pra gente falar de mais um tema aí, com certeza muito bacana. Valeu, fiquem com Deus. Tchau!